Fala-te hábitos. O que são hábitos? Como eles são formados e 5 passos práticos que você consegue mudar os seus hábitos ainda hoje. Primeira coisa eu quero compartilhar com você o que são hábitos. Os hábitos são resultados de ações repetitivas e as quais praticamos sem esforço algum. Eles podem ser confortáveis, desconfortáveis, agradáveis ou desagradáveis. Eles são formados através de repetições. Essas repetições, elas são o nosso padrão de comportamento. Quanto mais eu repito um hábito, digamos que os meus dedos são conexões sinápticas, certo? Eu tenho a primeira conexão, eu tenho a segunda conexão, eu tenho a terceira conexão e eu tenho a quarta conexão. Digamos que eu gosto de comer o chocolate depois do almoço. Então, essa conexão aqui é na segunda-feira. Essa aqui é na terça, essa aqui é na quarta e essa aqui é na quinta. Ao mesmo tempo, conforme eu vou repetir esse padrão de comportamento, sexta, sábado e domingo, essas conexões elas vão ficar muito mais fortes. Ficando mais fortes, elas ficam muito mais difíceis de serem quebradas ou eliminadas, no caso, quebradas. Por isso que um hábito é tão difícil de ser mudado, porque essas conexões elas estão tão fortes, tão rígidas, por exemplo, que aquele comportamento e eu já sei qual recompensa eu tenho sobre determinado comportamento, como comer um chocolate depois do almoço, qual é o comportamento, qual é a recompensa que eu busco com aquele comportamento. Eu posso buscar um alívio de estresse, eu posso buscar um alívio do meu da minha ansiedade, do ócio, eu posso buscar um alívio imediato, eu posso buscar um alívio menos estresse, eu posso buscar um conforto emocional. Então eu tenho vários formatos de recompensa, mas isso eu vou explicar depois. Então, a partir disso, o cérebro ele repete esses comportamentos para que você, ou melhor, o seu cérebro economize energia. Por isso que o hábito ele é por repetições, por ações repetitivas que o hábito, que o cérebro ele ajuda a formar essas conexões para que ele poupe energia e ele faça aquela ação de uma maneira muito mais fácil e sem esforço algum, beleza? Então vamos lá. Você já tentou mudar um hábito e não conseguiu? Percebeu que é muito difícil? Já parou para pensar a dificuldade ou nos padrões de comportamento que você tem? Como, por exemplo, comer um chocolate depois do almoço, chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho, estressada, cansada, ansiosa talvez, e deitar no sofá e ficar rolando a tela ou simplesmente ligar Netflix ou até mesmo num dia que você está estressada, cansada, ansiosa, chegar em casa, sentar no sofá, pegar o celular, pedir um iFood, a comida chega quentinha, é gostoso, ainda tem o lanche ou meio lanche para comer no outro dia. Vai dizer que você não gosta disso ou que já não fez isso em algum momento. Eu já fiz também. Então, a maioria das pessoas acaba querendo mudar um hábito, mas elas começam pela parte mais difícil, ou elas não têm um plano, ou elas não sabem exatamente qual hábito mudar. Então o que acontece? A maioria das pessoas tenta mudar vários hábitos ao mesmo tempo, que é um grande erro. Querem mudar um hábito por vez, ao invés de começar com ações pequenas. Porque como se o hábito está instalado, quer dizer que foi a repetição de várias ações que fez o seu hábito ficar totalmente sólido, totalmente não é consistente, mas ele ficou
sólido. Os caminhos sinápticos, eles ficaram muito fortes. Então você precisa desprender eles para que eles voltem a ser somente uma conexão. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui é 5 passos práticos que você consegue colocar em prática hoje mesmo para mudar seus hábitos. Mas primeiro, eu preciso explicar como funciona o loop do hábito, que é trazido por Charles Duhigg no livro O Poder do Hábito. Ele divide o ciclo de hábito em 3 partes, que é a rotina, que é basicamente, na verdade é o gatilho, que é o início do hábito. Aí depois vem a rotina e depois vem a recompensa. O gatilho é o início, é o que faz você iniciar aquela ação. Ele pode ser um dia, um lugar, uma emoção ou até uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você está no trabalho, está cansada, ansiosa, estressada. E depois do almoço você vai lá e come um chocolate. O que acontece? A ação, o gatilho inicial é estar estressado. E aí você busca uma rotina que é comer chocolate, que a recompensa é o alívio que comer chocolate traz. Entendeu? Por isso que o ciclo de hábito, ele nada mais é do que ações repetitivas como gatilho, rotina e recompensa. Relembrando que o gatilho é você estar estressada, ansiosa, cansada. A rotina é comer o chocolate e a recompensa é o alívio emocional que você tem em comer o chocolate. E esse ciclo de hábitos, ele é definido para todos os hábitos que você pratica. Então vamos lá. Mas a parte mais interessante é que o seu cérebro, ele não se importa tanto com a rotina. Ele se importa sim com a recompensa que ele vai receber aquela rotina, através daquela rotina. Ele não quer saber se aquela rotina ela é boa, ele não quer saber se aquela rotina é confortável, desconfortável. Ele simplesmente quer receber aquela dopamina através da recompensa. Dopamina, na verdade, é o hormônio do prazer. É a mesma coisa quando você fica no sofá e aí você fica rolando a tela para cima, na verdade para baixo, né? Fica passando o dedo para cima e cada imagem que tem ali no Instagram é um disparo de dopamina que você tem no seu cérebro. Por isso que quando você abre uma imagem, ela pega toda a tela do celular. Então ela roda, é uma imagem nova, roda, é uma imagem nova, roda, é uma imagem nova. Cada vez que você rola a tela para cima, você tem um disparo de dopamina no seu cérebro. E aquilo é muito confortável, porque você tem vários estímulos. E ao mesmo tempo, repare que a imagem da rede social, por exemplo, no celular, a rede social do Instagram ou do TikTok, ela pega toda a tela do celular para que você não tenha nenhuma distração. E a sua distração fique somente concentrada em visualizar a imagem que está vindo ali. Ok. Então vamos lá. 5 passos práticos para mudar seus hábitos. Passo 1. Qual hábito você quer mudar? É o primeiro passo. Tá, mas como é que você pode descobrir o hábito que você quer mudar? Algumas pessoas pensam em comida, algumas pessoas pensam em fazer exercício, algumas pessoas pensam em ficar menos na tela do celular, algumas pessoas falam em leitura, algumas pessoas dizem que querem tomar mais água e assim por diante. Qual hábito você quer mudar? Parar de comer doce? Fazer exercício? Procrastinar menos nos seus objetivos e nas suas metas? Diminuir a tela do celular? Diminuir o cansaço diminuir o consumo de álcool no final de semana? Mas antes disso, antes de saber exatamente qual hábito você quer mudar,
eu preciso fazer uma observação aqui. Para que você mude e comece hoje a mudar o hábito, são 3 observações muito importantes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, ele precisa ser um hábito fácil. Por quê? Porque antes de mudar um hábito muito difícil, você precisa entender como ele funciona, entender qual é o gatilho do hábito, qual é a recompensa desse comportamento, qual é a rotina desse comportamento e qual é a recompensa que verdadeiramente você busca. Então, são três observações. A primeira, qual hábito é mais fácil mudar hoje? Quer beber mais água? Quer ler um livro? Quer ficar menos no celular? Quer fazer mais exercícios na semana? A segunda observação esse hábito ele precisa ser prático. Sua troca não pode ser desafiadora para o cérebro. Por exemplo, voltando àquele exemplo de comer o chocolate depois do almoço. Você pode trocar esse chocolate por café, chá ou até mesmo fruta. Café, você vai ter um acesso fácil, chá, acesso fácil também, e fruta você pode ter elas picadas. Então é uma troca fácil, é uma troca prática. Outra é sem interferência na sua atual rotina, que não pode interferir na sua rotina atual. Por exemplo, você trabalha 10 horas por dia. Você tem tempo hoje na sua vida para praticar exercícios 5 vezes por semana? Provavelmente não. Então eu quero que você observe a sua rotina, porque esse hábito, esse novo hábito ou a substituição desse hábito, ele precisa ser algo prático, algo que não atrapalhe a sua rotina atual. Então eu vou relembrar as 3 observações, que para você escolher o hábito que você quer mudar. Ele precisa ser fácil, ele precisa ser prático e ele não pode interferir na sua rotina atual. Por que esse adendo? Por que essa observação? Porque você precisa mudar um hábito e entender como ocorre a mudança dele e entender como o ciclo de hábito funciona para futuramente mudar hábitos mais difíceis. Ok? Vamos para o segundo passo. Identificar o gatilho para mudar o hábito. A melhor forma de fazer isso é observar-se. É observar-se o que está acontecendo com você quando você começa a praticar o hábito. Durante uma semana, sempre que você for praticar o hábito, eu quero que você responda 5 perguntas. Quando você está praticando o hábito, vou voltar ao exemplo novamente sobre comer chocolate depois do almoço ou na parte da tarde. Que horas você comeu o chocolate? Onde você estava? Com quem você estava? Quais sentimentos você tinha? E o que você estava fazendo antes? Exemplo. Que horas eram? Era meio-dia. Onde você estava? No trabalho. Com quem você estava? Sozinha. O que sentiu? Estresse, ansiedade, fome, raiva, tristeza. O que você sentiu antes de praticar o hábito? E o que estava fazendo antes? Você estava participando de uma reunião difícil? Estava tendo um conflito com algum colega? Porque antes de sentir estresse, ansiedade, raiva, tristeza, ócio, talvez, você estava praticando alguma ação. Então eu quero que você observe isso. Depois de uma semana que você identificar o hábito, não só seu padrão de comportamento, mas também o gatilho que é acionado àquele hábito, eu quero que você observe quais comportamentos você teve. Porque esse comportamento ele pode ser através de uma hora específica,
de um lugar específico, de uma emoção específica ou até mesmo de uma situação específica. Ou ainda ele pode ser através de uma pessoa, exatamente. Mas isso eu deixo para outro vídeo para explicar com uma forma mais profunda. Terceiro passo é identifique a recompensa que você busca. Agora, é uma das partes mais interessantes de entender, porque muitas vezes as pessoas elas acham que buscam uma coisa repetindo aquele hábito e às vezes não é aquilo que elas acham que é. Exemplo disso é você acha que quer comer doce porque quer o açúcar, mas na verdade você quer distrair, você quer ter um alívio emocional, você quer que aquele estresse passe, você quer que aquela tristeza passe, você quer que aquela raiva passe, você quer aquele ócio passe, você quer que o tempo passe, você quer se distrair com imagens, você quer alívio emocional. Por isso que é muito interessante entender exatamente como identificar isso. Você precisa se observar, você precisa olhar para si mesmo e tentar entender o que exatamente está acontecendo ali. E olhar para si mesmo muitas vezes é uma tarefa muito difícil, porque a gente não quer observar as nossas imperfeições, a gente não quer observar os nossos defeitos, mas é exatamente assim que você evolui e que você tem uma percepção melhor de si e assim você consegue mudar um hábito. E aí eu quero que você faça um teste. Quando você sentir o gatilho aqui eu dei o exemplo de tédio, ansiedade, tristeza, ao invés de repetir o padrão, que é a rotina, que era comer o doce, resista. Eu quero que você, ao invés de comer o doce, você troque esse comportamento, essa rotina, por tomar café, tomar um chá ou comer fruta, para que você faça esse padrão de comportamento, né? Realize esse padrão de comportamento e eu quero que você observe se após tomar o café ou o chá ou comer a fruta, você tem a mesma sensação, a mesma liberação de dopamina que comer o chocolate. Porque muitas vezes você vai querer o chocolate, vai querer o chocolate, vai querer o doce, ou outras vezes você não vai querer só o doce, você vai querer a recompensa que aquilo está trazendo. Pois não importa se você vai comer ou não. O que importa é dar o que o cérebro quer, que é a questão da dopamina, que é a questão do prazer. Então, aqui eu trouxe algumas observações também. Com a troca que você fizer, que é café, chá ou doce, quais dessas alternativas, café, chá ou doce, você teve a mesma sensação que comer o chocolate? Qual delas preencheu aquele vazio ou teve mudança emocional? Essa é uma recompensa que vale a pena? Que você quer essa recompensa? Você quer o café, o chá ou as frutas? Então, a partir disso, você vai entender que se você trocou o café, trocou o chá e trocou a fruta, você tem a mesma recompensa que o chocolate, você pode retirar o chocolate da sua rotina e ainda mesmo assim manter a recompensa. Quarto passo é uma nova rotina. Agora que você já entendeu como funciona o gatilho, como funciona o gatilho através do tédio, do estresse ou da tristeza, por exemplo, e entendeu a recompensa, que é a dopamina, você precisa criar uma nova rotina. E essa rotina, ela precisa ser na direção do seu objetivo. Ou seja, se você quiser perder peso,
e você quiser parar de comer o chocolate, você vai precisar trocar o chocolate por café, chá ou frutas. Então você precisa construir uma nova rotina para que esse novo hábito ele seja congruente, pensar e fazer, no caso, pensar e fazer, pensar em emagrecer e ter ações para o emagrecimento, no sentido de levar essas ações a caminho do seu emagrecimento, que é o quê? Que é retirar o chocolate. Estou dizendo que o chocolate faz mal ou atrapalha o emagrecimento? Não, não estou dizendo isso. Mas comer o chocolate vai atrapalhar em outros comportamentos e principalmente no controle sobre outros comportamentos que vão atrapalhar a sua alimentação e a sua dieta. Então, o que acontece? Vou trazer o exemplo de novo sobre tédio, ansiedade, tristeza. A recompensa, que é relaxar e se distrair através do comer do chocolate, que a rotina antiga é almoço, é estresse, ansiedade, tédio, ou tédio no caso, comer o chocolate depois do almoço e você tem a recompensa. Agora você vai trocar e você vai colocar uma rotina nova, que é sentir as mesmas coisas, que é tédio, ansiedade e tristeza, que é o gatilho. Você vai trocar por tomar um café, um chá ou comer frutas. Assim você vai estar ensinando o seu cérebro uma nova rotina, mas desejando a mesma recompensa. A chave para o sucesso é que a rotina precisa dar a mesma recompensa que a antiga. Se você pensar, ou melhor, se você apenas retirar a rotina antiga do seu dia a dia, não vai dar certo. Por quê? Porque você não tem aquela recompensa que o seu cérebro quer. Assim, é muito mais difícil você manter um hábito. Então vamos para o passo 5. Comece pequeno e seja consistente. Esse é o erro mais comum das pessoas, que ao invés de mudar um hábito por vez, o hábito mais fácil, o hábito mais prático e que ao mesmo tempo ele não atrapalha a sua rotina atual, as pessoas simplesmente querem perder 10 quilos a 2 meses do verão. As pessoas querem beber 2 litros de água, sendo que antes bebiam 500 ml. As pessoas querem caminhar 1 hora por dia, sendo que antes não caminhavam nenhuma. As pessoas simplesmente querem retirar da sua rotina o chocolate. As pessoas querem perder peso. Eu falo em perder peso porque eu sou personal e isso acaba sendo muito frequente no meu trabalho. Então as pessoas simplesmente querem ter resultados grandes sem observar a rotina delas antes. E isso atrapalha demais. O que eu recomendo para você? As pessoas acordam na segunda-feira, Dia Mundial do Começo das Mudanças. Elas decidem que vão mudar 5 hábitos por vez. Elas decidem que vão parar de comer doce. Elas decidem que vão parar de usar o Instagram ou vão usar menos. Elas decidem que vão treinar 5 vezes por semana, elas decidem que vão beber mais água durante o dia e elas dizem que vão se alimentar melhor. O que eu recomendo para você? Não faça isso. Escolha um hábito, apenas um hábito. Comece pequeno. Comece tendo pequenas ações diárias. Ações em que sejam hábitos. Hábito fácil, hábito prático e que não atrapalhe a sua rotina. Se você quer parar de comer doce, não tente parar de uma vez só. Primeira coisa que você deve fazer é reduzir essa quantidade de doce. Vou dar um exemplo aqui. Ao invés de comer um chocolate inteiro, você vai comer meio. Comeu meio chocolate durante uma semana, você vai comer dia sim, dia não, dia sim, dia não. Assim você vai começar a treinar o seu cérebro para que ele entenda que comer o chocolate pode ser substituído por tomar café,
chá ou comer frutas. Assim você consegue treinar o seu cérebro, fazer caminhos sinápticos, que são sinapses, e você consegue manter isso por muito mais tempo. Entendeu como é o hábito? Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Espero você no próximo vídeo.